Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Quero te encorajar, você colocar o seu coração nas mãos do Senhor nesta manhã. Na presença de Deus, na presença do Altíssimo, do Verdadeiro. Hoje você está na casa do Pai, você que é um filho, uma filha. Você está na presença do único que vive todos os dias e de geração em geração. O Senhor Jesus, Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio de todas as coisas e também o fim das coisas. Ele é o princípio da criação de Deus. E nós estamos aqui nesta manhã para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo e exaltá-lo. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração e vai declarando agora todo o seu louvor, toda a sua adoração, todo o seu amor à presença dEle. Diga para Ele que você hoje está dando toda a legalidade para que o Senhor tenha como trabalhar na sua vida. Diga para Ele: o meu coração é seu, a minha vida é sua, a minha mente é sua. Diga para o Senhor: os meus pensamentos são seus, Jesus. Diga para o Senhor: eu não vivo sem a tua presença, eu não vivo sem o poder do Senhor sobre mim. Diga para o Senhor: Jesus, eu quero ser renovado, eu quero ser batizado, eu quero ser hoje cheio da presença de Deus, eu quero ser hoje cheio do Espírito Santo. Somente a presença do Senhor é a razão e o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã. Somente Ele nos dá força, somente Ele nos dá ânimo. Por isso, você que chegou aqui hoje, quem sabe desanimado, cansado, este é o ambiente para você se renovar. Este é o ambiente para você ser cheio da presença de Deus. Este é o lugar aonde você vai se conectar. Este é o lugar aonde você vai adorá-lo. Este é o lugar aonde você vai exaltá-lo. Por isso, busque a presença do Senhor. Meu Pai, mude este ambiente, Senhor, nesta hora. Transforme agora este ambiente, Senhor. Encha este lugar, Senhor, da tua santa presença. Encha este lugar do seu Santo Espírito, Jesus. Nós queremos o Senhor nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Busque a presença dEle. Abra o seu coração. Busque a presença do Senhor Jesus. Peça pelo Espírito Santo sobre você nesta hora. Não aceite sair daqui hoje do mesmo jeito, da mesma forma, mas encha o seu coração da presença do Senhor. Enche esse ambiente, aleluia. Enche esse lugar. Sim, Espírito Santo, se envolva com Ele. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vai orando, vai clamando. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Ele já está aqui conosco. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. A vitória nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor.
presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, Jesus. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Levante as mãos para Ele, levante agora também a sua cabeça, o seu rosto. Incline agora os seus ouvidos, Senhor, para nos ouvir. Senhor, fixa os seus olhos neste lugar para nos ver, Senhor. Senhor, nós queremos um coração, nós queremos, Senhor, os teus olhos em nós. Queremos a sua presença, Jesus, sobre a vida de cada uma destas pessoas. Senhor, que seja hoje, que seja agora, que a sua presença venha descer, Senhor. Que seja neste momento que a sua presença venha se manifestar no nosso meio. A presença do Senhor neste lugar é real, é verdadeira, é fiel. Você pode buscá-lo nesta hora, você pode adorá-lo nesta hora, você pode chamar a atenção dele nesta hora, você pode começar a se entregar ao Senhor nesta hora, você pode agora começar a invocá-lo neste momento. Chame a sua presença, chame agora a presença do Senhor, invoque agora o nome do Deus Todo-Poderoso, invoque agora a presença do Espírito Santo, clame por Ele, chame por Ele, fale para o Senhor: Senhor, eu estou aqui na tua casa. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou aqui neste lugar, Senhor, eu estou aqui como um filho, como um servo que quer te adorar, que quer te louvar. Eu vim aqui hoje disposto, Senhor, a deixar o que eu tenho para trás e a buscar a tua santa presença, a deixar o que eu tenho, Senhor, na minha bagagem. Eu quero sair daqui hoje sem nenhuma reserva, eu quero sair daqui hoje somente com a tua presença, eu quero sair daqui hoje somente com o Espírito do Senhor queimando o meu coração, acendendo de novo esta chama que há em mim. Ah, Espírito Santo, a terra clama, a terra chama pela tua presença. Então venha nesta manhã, Senhor, venha nesta hora, Espírito Santo, e derrama a tua presença sobre nós, meu Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós, meu Senhor. Derrama a tua glória sobre nós, meu Senhor. Derrama agora a tua chuva sobre nós, meu Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Chame por Ele, invoque a presença dEle enquanto você pode achá-lo. Invoque a presença do Senhor enquanto você pode encontrá-lo nesta hora. Ele já está aqui no nosso meio. Ache o Senhor através da sua adoração.
Encontre o Senhor através agora da sua busca pela presença dEle nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Peça para o Senhor que seja hoje, Jesus. Sim, Jesus. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Chame pela presença do Senhor nessa manhã. Invoque o nome dEle, invoque a presença santa dEle. O Espírito Santo, Ele está te tocando neste momento. Espírito Santo, começa a trabalhar neste lugar. Trabalha no meio da tua igreja, Senhor. Trabalha no meio do teu povo, Senhor. Que venha reagir, meu Pai. Senhor, faz a fé dessa igreja, Senhor, se acender novamente. A esperança, Senhor, de que um dia o Senhor virá. Senhor, a terra clama, a terra chama por Ti. Jesus, nós chamamos pela Tua presença, Senhor, não somente neste momento, mas por toda a nossa vida, Senhor. Nós clamamos o Teu socorro, a Tua graça, o Teu favor. Senhor, o que seria de nós sem o Teu amor, Senhor? O que seria de nós sem a Tua presença nos acompanhando, Jesus? Senhor, não nos permita viver sem o Senhor ao nosso lado. Senhor, nessa manhã nós queremos sentir o toque do Teu Espírito fluindo neste lugar. Senhor, alcança, Senhor, a Tua igreja que veio clamar a Tua presença. Esses, Senhor, que talvez estão vivendo num mundo obscuro, Senhor, aonde há só dor, tristeza, angústias, aonde há aflição, meu Deus, aonde não há, meu Pai, entendimento, compreendimento, Senhor, mas no Senhor nós alcançamos todas essas coisas, Pai. O Senhor tem a plenitude a nos alcançar, a nos entregar, Jesus. E é por isso, Senhor, que nós nos rendemos a Ti, Senhor. É no Senhor que nós encontramos descanso. Senhor, nós queremos descansar na sombra do Onipotente, Senhor. Nós queremos repousar no descanso do Senhor, no descanso eterno. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Nós Te damos liberdade, chame por Ele. Diga para Ele, Senhor, que seja hoje, que seja agora, a Tua presença manifesta no nosso meio. Senhor, nada aqui neste mundo, Senhor, distingue o quanto nós queremos a Tua presença. Senhor, Ti, Jesus, elevado aos céus. E nós buscamos, Senhor, aquilo que é eterno, aquilo que subsiste, aquilo que permanece. Então vem fazer no nosso meio, Espírito Santo, todas as coisas. Jesus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam, Senhor, para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Pai, nós amamos a Tua presença, nós adoramos a Tua presença viva neste lugar. Adore a Ele, exalte a Ele, Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro puro que se entregou por amor de nós. Aleluia, nós o adoramos, Jesus. Existe um nome sobre todo nome. Busque a presença dEle. E esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus. Vai abrindo o coração, vai dando espaço para a presença. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, declare: ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus. Toda a igreja vai louvando. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Sim, Jesus. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Comece a entregar agora tudo que você possui nas mãos do Senhor. Entregue ao Senhor agora a tua vida, teu coração. Entregue ao Senhor agora, você que está aqui hoje. E quem sabe esta semana foi uma semana
onde você sofreu muitas investidas de Satanás contra a tua vida, você pode agora começar a buscar a presença de Deus e falar para o Senhor: Senhor, me ajude a ouvir somente a sua voz. Quem sabe o diabo tem tentado te desanimar, quem sabe o diabo tem tentado tirar você da presença do Senhor, quem sabe o diabo tem tentado afastar você da presença de Deus. Quem sabe o diabo tem armado ciladas contra você. Ele tem colocado laços, jogado dardos. Mas você hoje tem a oportunidade de começar a buscar agora a sombra do Onipotente, a de se refugiar agora no esconderijo do Altíssimo, a começar a descansar na presença do Senhor. Elias foi um dia ameaçado por Jezabel. Elias ficou com tanto medo que ele fugiu, e o Senhor foi atrás dele com pão e água. E quando o Senhor o fortaleceu, o Senhor disse: Elias, por que você está aqui dentro desta caverna? Meus irmãos, a caverna não é um lugar para um homem ou uma mulher de Deus estar. Não, a nossa posição é estar ao lado do Senhor, junto do Senhor. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as batalhas sejam grandes, o nosso Deus é maior do que as batalhas. O nosso Deus é mais forte do que as tentações. Sim, no Senhor há descanso, no Senhor há água, no Senhor há pão, no Senhor há um lugar aonde nós possamos nos refugiar, onde nós conseguimos descansar. Por isso hoje nós queremos usar a autoridade do nome de Jesus para repreender toda a ação do diabo, repreender agora todo o investimento de Satanás, repreender agora todo desânimo, repreender agora todo o início de esfriamento, repreender agora todo coração de pedra, repreender agora todo desânimo espiritual. Sim, nós no nome de Jesus agora falamos: diabo, você não tem espaço nesta igreja. Nós agora no nome de Jesus falamos: diabo, você não tem espaço nesta casa. Satanás, sai agora dos ouvidos desta mulher, sai agora dos ouvidos deste homem. Espírito de ira, espírito de cansaço, espírito de medo, espírito de desobediência, espírito de afronta, começa a cair por terra nesta hora, começa a bater em retirada neste momento. Repreenda você que crê no Senhor, repreenda agora você que acredita no poder de Jesus. Comece agora a se posicionar. Não aceite o diabo lançar setas no seu coração, não aceite o diabo lançar setas no seu casamento, não aceite o diabo lançar setas agora nos seus filhos. Não, não, não. Comece a repreendê-lo, comece agora a amarrá-lo, comece agora a invocar a presença do Senhor, assim como está escrito: que o Senhor te repreenda, que o Senhor repreenda todas as mazelas, que o Senhor repreenda todos os desânimos, que o Senhor repreenda todo o cansaço, que o Senhor repreenda agora todo esfriamento. Ai, que o fogo se acenda novamente em você, ai, que a presença do Senhor se acenda novamente no seu coração. Jesus, acende esta chama, Jesus. Jesus, queima de novo, Jesus, este altar, Senhor. Senhor, receba de novo esta oferta, Jesus. Aleluia. A sua presença é verdadeira. O Senhor não pode ser frustrado, Senhor. O Senhor não pode ser frustrado, o Senhor não pode errar. A tua palavra é eterna, o teu poder está neste lugar, Jesus. Vai em voz alta, comece agora a entregar, vai entregando a sua vida para o Senhor, vai entregando o seu coração para o Senhor agora. Aleluia. Jesus, meu coração é seu, minha casa é sua. Jesus, a minha vida é sua. Jesus, eu quero continuar tendo comunhão com o Senhor. Jesus, eu não quero achar falhas em Ti.
Eu não quero atribuir aos outros, Senhor, aquilo que falta em mim, Jesus. Não, Senhor, eu não quero sair daqui hoje, Senhor, abastado apenas. Eu não quero sair daqui hoje, Senhor, como a igreja de Laodiceia. Não, Espírito Santo, eu quero hoje ter as tuas vestes. Por isso, Senhor, nós entregamos a vida de cada uma destas pessoas nas tuas mãos. Por isso nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos nesta hora. E se você crê em Cristo Jesus, você pode falar comigo: Senhor Jesus. Diga: eu entrego a minha vida, diga: os meus caminhos nas suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo seu Espírito Santo no nosso meio. Glória a Deus. O diabo é sujo e ele quer atingir o povo de Deus, mas o nosso Deus é mais forte. O nosso Senhor é mais poderoso. Ele que mantém a força no nosso coração, em o nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus, Salmos 32, para a glória de Deus. Salmo de Davi, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 5. Em nome do Senhor. Salmos 32, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ler. E eu creio que o Senhor falará conosco através desta mensagem, desta palavra. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, em nome de Jesus. Estes são dias que nós precisamos estar cada vez mais agarrados na presença do Senhor. Glória a Deus. Que você possa colocar isso no seu coração. Eu vejo uma batalha espiritual contra o povo de Deus por esses dias, onde o diabo tenta esfriar, encorajar, parar de buscar a presença de Deus. Uma das estratégias do diabo desde o início do paraíso foi: jogue a culpa nos outros. Não é você, é os outros. Não é o que você faz, é o que os outros estão fazendo. Quando você começar a sentir isto, meu irmão, corra para o seu quarto, corra para o seu banheiro, dobre os seus joelhos, porque o diabo está investindo contra você, sempre querendo colocar a culpa nos outros e nunca nós. Nunca somos nós. Nunca é a nossa falta de oração, nunca é a nossa falta de comunhão, nunca é a nossa falta de fidelidade, nunca é as nossas faltas na igreja, nunca. O diabo sempre atribuindo: é por causa do outro, é por causa do outro. E ele nunca vai fazer você e eu vemos que, na verdade, a minha comunhão com Deus é eu e Deus, e mais ninguém. A minha vida com Deus é eu e Deus. É eu quem dou legalidade, é eu quem permito. Então, não atribua ou não aceite que os outros estão atrapalhando sua vida com Deus, ou que é por causa dos outros que você vai parar de buscar o Senhor. Daniel enfrentou uma das maiores guerras e nós precisamos ir para a palavra para nós poder ficar firmes na presença de Deus. Daniel enfrentou uma das maiores guerras quando os políticos se reuniram contra Daniel e falaram, induziram o rei a escrever um decreto: ninguém pode orar durante 3 dias. Veja como que é o diabo.
Daniel bem poderia ter falado: Senhor, eu não vou orar por causa deste decreto. E ele poderia ter argumentado ao Senhor, se caso o Senhor viesse até ele, e falado: Senhor, mas os outros decretaram, os inimigos fizeram isso contra mim. Pelo contrário, ele arriscou a própria vida e continuou orando. Então Daniel sabia que era ele e Deus, não ele, os outros e Deus, era ele e Deus. Essa é a nossa comunhão com Deus, somos nós e Deus. Então começou a vir muito no seu pensamento: por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa disso, por causa daquele outro. Irmão, corra para o teu quarto, corra, vá para o teu quarto, porque o diabo está investindo contra você, ele está jogando água no fogo. O diabo não tem problema você ter cheiro de fumaça. O problema do diabo é quando você tem fogo, não só cheiro de fumaça. Cheiro de fumaça é porque um dia foi apagado, foi jogado água naquele lugar. Então, não atribua aos outros. Não é o pastor, não é o obreiro, não é a igreja, não é o vizinho. Você entende isso ou não? Não é o louvor, é você e Deus. Você. O que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Esta é uma época que a perseverança e a constância tem que estar em nós. Constante perseverança para nós poder nos manter firmes com o Senhor. Glória a Deus. Salmos 32, versículo 1 a 5. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através desta mensagem. Abra os nossos ouvidos para que possamos te ouvir. Queremos que o Senhor fale conosco nesta hora, que a tua presença possa estar bradando em nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. E diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus. Salmo de Davi. Este salmo é um poema. Todos nós conhecemos a história de Davi. Quem foi Davi? Um pastor de ovelhas antes de ser rei. Um ungido do Senhor. Um filho desprezado. Um irmão desprezado. Um familiar esquecido, mas com o coração obediente ao Senhor, inclinado para o Senhor. Eu gosto de usar Davi para aqueles que querem aparecer no mundo e falam assim: se eu não for visto, eu não serei lembrado. Davi desmente tudo isso, que Davi não era visto pelo pai, não era visto pelos irmãos, não era visto pela família, mas foi lembrado. Davi então é tirado de trás das malhadas. Davi então é enviado pelo próprio pai até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. E ali o Senhor destaca a presença dele e revela que é com Davi quando Davi vence aquele gigante. Veja que Davi ele foi
até a batalha porque o pai enviou. E a minha esposa me instruía isso. Ela falou: tem muita gente querendo ir à batalha, sendo que o pai não mandou. Por isso que eles perdem a guerra. Davi só foi até a batalha e só venceu Golias porque o pai dele disse: vá até o campo de batalha e leve comida para os seus irmãos, leve alimento para os seus irmãos. Uma ordem de comando veio do pai, revelando que Deus estava o enviando. Aqui nós entendemos que não adianta nós entrar em batalhas que Deus não nos enviou, nós vamos perder batalhas. Então não entra nessa que você vai orar por alguém se Deus não mandou você orar. Que você vai lutar por alguém se Deus não mandou você lutar, seja por um filho, por um amigo, por um vizinho. Só faça aquilo que Deus mandar, só faça aquilo que Deus ordenar. E no momento certo Ele fala com a gente. Então Davi se destaca. Ele ali é reconhecido, a presença do Senhor está com ele. E o processo de crescimento de Davi veio acontecendo, ao ponto de Davi virar o rei de Israel, de Jerusalém. Glória a Deus, o melhor rei que Israel já teve. Em uma dessas vitórias e conquistas de Davi, Davi acaba ficando dentro do palácio. A lei é, todo rei tem que ir para a guerra, mas em vez de Davi ir para a guerra, Davi fica dentro do palácio. E o que Davi faz dentro do palácio? Davi olha Betseba, Davi vê a mulher do outro, adultera com ela, mata o seu esposo e vive quase um ano sem expressar nada para ninguém, escondendo o pecado do adultério, escondendo o pecado do assassinato e escondendo a falsidade no seu coração. Quando nós lemos o livro de Salmos 32, Davi está contando uma das suas experiências pessoais que ele teve com o Senhor. Ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Ele está falando dele. Ele está falando que ele escondeu durante quase um ano a relação que ele teve fora da presença de Deus. Ele está falando que ele escondeu o assassinato do seu amigo e que viveu falsamente diante de toda a nação. Quando nós lemos a história do pecado de Davi, a gente não imagina que Davi ficou quase um ano escondendo o seu pecado. Ninguém sabia do seu adultério, ninguém sabia que ele foi o culpado do assassinato. Ele vivia tranquilamente, só que ele não vivia feliz, ele não tinha alegria, porque pecados escondidos destroem a alegria do homem. Davi então é confrontado por Natã, um profeta que o Senhor levanta, vai e fala para ele: Davi, você pecou, você errou. Ali a mão do Senhor começa a pressionar Davi, ali a mão do Senhor começa a pesar sobre Davi. Então Davi começa o livro de Salmos 32 desta forma, contando a sua experiência, e Davi fala: como é feliz o homem que é perdoado por Deus. Como é feliz o homem que se arrepende dos seus pecados. Veja que Davi está lembrando o dia que ele se arrependeu, o dia que ele foi perdoado. Só há alegria duradoura na nossa vida quando nós alcançamos o perdão de Deus. Só pode ter felicidade verdadeira, alegria verdadeira aquele que é perdoado pelo Senhor. Quem não é perdoado não é feliz. Vive falsamente todos os dias uma falsa felicidade, uma falsa alegria. E Davi, ele diz exatamente isso: como é feliz aquele que tem suas transgressões
perdoados e os seus pecados apagados. Glória a Deus. Se você se arrepender, irmão, Deus está pronto para lhe perdoar. Só há alegria no perdão de Deus. Só há felicidade no perdão do Senhor. Davi está contando experiências pessoais, quando ele foi perdoado pelo Senhor. E veja que esse versículo 1, ele está declarando mesmo que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está neste perdão do Senhor. Então Deus está sempre pronto para nos perdoar, só basta nós nos arrepender. No versículo 2 ele fala assim: feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Alguém sabe me dizer o que é hipocrisia? Alguém sabe falar o que é ser um hipócrita? É um falso, uma pessoa falsa. Veja que Jesus falou isso para Felipe. Foi para Felipe que viu debaixo da árvore, debaixo de Natanael. Ele diz: eis aí um homem, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, falsidade, hipocrisia. Davi então diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa nenhuma, em quem não há falsidade. Davi está lembrando que quando ele se aproximou do Senhor, quando ele confessou o pecado, ele foi verdadeiro, ele foi sincero com Deus. Todas as vezes, irmãos, que você chegar diante do Senhor para confessar um pecado, não esconda nada, conte tudo. Seja verdadeiro, sincero. Eu fico imaginando durante esse quase um ano, Davi, porque ele era um homem de Deus. Ele mantinha sua vida com o Senhor, só que não confessava o pecado. Ele havia adulterado, ele havia matado e escondido tudo isso. E todas as vezes que ele se aproximava do Senhor, ele não era verdadeiro. Quem sabe ele orava, ele adorava, ele dizia: Jesus, tu és o Deus da minha vida, Jesus, tua presença é tudo, mas o pecado ainda estava escondido lá dentro. Então ele relembra: eu fui feliz e fui verdadeiramente feliz quando Deus me perdoou. E o dia que eu cheguei diante do Senhor, eu não escondi nada dele, eu fui verdadeiro, eu fui sincero. Por isso, o peso da culpa do pecado, o Senhor removeu de mim. Ele está falando que como que ele lidou com a culpa do pecado. Como que ele sobressaiu na sua integridade, na sua verdade. Glória a Deus. Davi então está lembrando neste versículo 2, que quando ele foi confessar a Deus, ele não escondeu mais o seu pecado, ele soube lidar muito bem com a culpa do pecado, ele foi verdadeiro com o Senhor. Glória a Deus. Tem alguém aqui que precisa ser verdadeiro com Deus? Que precisa abrir todo o coração, que precisa contar tudo para Ele? O pecado escondido não faz bem para a alma. O pecado escondido só traz culpa. O pecado escondido só traz tristeza. Agora no versículo 3, ele diz assim, vamos ler: enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha a reação que Davi. Se por um lado confessar o pecado ao Senhor com sinceridade restaura a nossa comunhão com Ele, por outro lado esconder o pecado destrói o corpo. Ele traz primeiro que a alegria vem no perdão do Senhor, que a alegria vem no confessar o pecado e não esconder nada. Agora ele diz: mas enquanto eu mantinha escondido o meu pecado, o meu corpo se arruinava, definhava.
Olha essa reflexão, para refletir. É o que Davi está falando. Ele está refletindo. Se por um lado, quando eu confesso o meu pecado, eu sou feliz, por outro lado, quando eu escondo o meu pecado, eu sou destruído. Se não me engano, o autor de Romanos fala que o pecado é o salário. É assim? É o salário da morte? Como é que é? O pecado é o salário da morte. Todo pecado escondido destrói o corpo. Todo pecado não confessado, todo pecado que é mantido escondido, destrói a alma. Há uma guerra, há uma tristeza. Quanto mais a pessoa esconde o pecado do Senhor, mais ela se destrói emocionalmente e fisicamente. Há uma destruição na mente e há uma destruição física. Algumas pessoas estão abaladas, destruídas emocionalmente. Por causa de quê? Pecados escondidos. Elas estão escondendo pecados, o seu corpo está doente, elas estão ficando doentes. Imagina esta cena: Davi é um homem de Deus, glória a Deus, mas ele manteve por algum tempo os seus pecados escondidos. Que pecados foram estes? O adultério, o assassinato e a falsidade. Ninguém sabia, até o dia que o Senhor o confrontou. E ele diz: nesse dia, quando o Senhor me perdoou, eu fui feliz de verdade. Foram quase 1 ano de infelicidade dentro de si. Foram quase 1 ano carregando a culpa daquele pecado. Mas agora Davi está falando: quando o Senhor me perdoou, eu encontrei a felicidade verdadeira. Quando o Senhor me perdoou, eu fui alegre de verdade. Eu fui feliz quando o Senhor não atribuiu mais a mim a culpa dos meus pecados. Agora, por outro lado, quando eu mantive escondido, o meu corpo foi se destruindo. Por outro lado, enquanto eu escondi a minha transgressão, enquanto eu escondi o meu adultério, enquanto eu escondi o assassinato, enquanto eu escondi a falsidade, a minha mente era arruinada e a minha parte física era arruinada. Pois dia e noite, versículo 4, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja que o pecado afeta a presença de Deus na nossa vida. Davi está falando: por causa do pecado, a presença do Senhor não era mais a mesma em mim. Pois dia e noite, a mão do Senhor pesava sobre mim. Irmãos, quem esconde o pecado, a presença de Deus muda na vida dessa pessoa. Ela não sente mais como ela sentia. Ela não chora mais como ela chorava. Ela não vê mais as coisas de Deus como ela via, por causa do pecado. Diz um teólogo que o pecado escondido é uma víbora que nós criamos desde novinha, para ela crescer e um dia nos morder e nos causar dor no futuro. Não esconda os seus pecados. Confesse-os ao Senhor. Se você quer ser feliz de verdade, se você quer ser alegre de verdade, se você não quer que a presença do Senhor mude dentro de você, então fale com sinceridade e com verdade, e não esconda nenhum dos pecados ao Senhor. Glória a Deus. De dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre Davi. As forças de Davi foram se acabando, foram se esgotando. Davi está falando que por causa deste pecado que ele escondeu, a presença de Deus não era mais a mesma no coração dele, na vida dele. A presença do Senhor não era mais a mesma dentro dele.
O pecado muda a presença de Deus na nossa vida, mas o arrependimento restaura a presença no nosso coração. Você pode dar um glória a Deus? Quem se arrepende restaura a presença de Deus. Todo o evangelho é baseado em uma palavra: arrependimento. O evangelho do reino é este. Por que os homens comparavam Jesus com João Batista? Porque João Batista veio pregando: arrependei-vos porque vem o reino de Deus. Jesus veio trazendo a mesma mensagem: arrependei-vos porque está perto, está próximo o reino de Deus. Davi está falando que o arrependimento restaura a presença de Deus no coração do homem. Mas o pecado escondido muda a presença do Senhor na nossa vida. Tem pessoas que não sentem mais a presença de Deus por causa do pecado escondido, por causa da transgressão. Transgrediram a lei, transgrediram, erraram o alvo. Pecados escondidos é como se você pegasse um fardo pesado e colocasse nos seus ombros e tentasse carregar por algum tempo. Agora no verso 5, Davi diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Glória a Deus. Aqui, irmãos, Davi está falando assim: foi nesta hora que toda a minha espiritualidade com Deus foi restaurada. Quando ele disse: então confessarei diante de ti os meus pecados, as minhas transgressões. Sabe, Deus te chamou para você e eu, nos chamou para nós sermos espirituais. Glória a Deus. Para a gente ouvir com os olhos, ouvir com os ouvidos espirituais, ver com os olhos espirituais, pensar com a mente espiritual, nos mover com o corpo espiritual. E Davi está falando assim: a minha espiritualidade não era mais a mesma, mas o dia que eu disse: eu vou confessar esse pecado, o Senhor restaurou a minha espiritualidade com ele. Há algum pecado escondido? Há alguma transgressão que está mantendo ainda no escondido, no secreto? Se por um lado a felicidade vem no perdão de Deus, por outro lado a infelicidade vem quando mantemos o pecado escondido. Os pecados de Davi eram o adultério, o assassinato e a falsidade. Viveu como se, durante alguns meses, ele viveu como se nada tivesse acontecido. Tomou a mulher do amigo, mandou matar o amigo, o soldado do palácio, e ainda viveu por algum tempo. Veja que o pecado, ele tem um limite. Mas ele vai sufocando toda a alegria do crente. Ele vai tirando todo o fôlego, ele vai tirando toda a espiritualidade, ele vai roubando todo o vigor, ele vai destruindo todo o corpo. Sabe, irmãos, quem sabe hoje você não matou ninguém, não adulterou, não foi falso, mas está abandonando o Senhor por algum motivo, está negligenciando, está esfriando, falando com você. Glória a Deus. Versículo 6: portanto, que todos os que são fiéis, tem algum fiel do Senhor aqui? Levanta a mão. Orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Olha o conselho de Davi. Portanto, que todos os fiéis orem a Deus enquanto pode encontrar Ele. Sabe, há uma esperança ainda para
Você que, quem sabe, está escondendo algum pecado, alguma transgressão. E mesmo que você diga assim: pastor, eu estou bem com Deus, não tenho nenhum pecado escondido, tenho confessado tudo ao Senhor, tenho sido sincero e verdadeiro com Ele, pois hoje é um dia propício e bom para você se fortalecer mais no Senhor ainda. Pois hoje é um dia certo para você se fortalecer mais no Senhor ainda. Irmão, se você ainda dobra os seus joelhos, e todas as vezes que você vai orar, vem aquela culpa de algo que você cometeu, de algo que você fez no passado, de algo que você está fazendo. O Senhor está falando: filho, eu quero perdoar você. Apenas confesse isso a mim. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo o que você fez, Ele sabe tudo o que você faz, Ele sabe tudo o que você irá fazer daqui para frente. Então, para que confessar? Porque a confissão dos pecados restaura a espiritualidade, restaura a comunhão com Deus e traz de novo a presença do Senhor para o seu coração. Então Davi está falando de uma experiência dele e comentando com nós hoje. Nós estamos lendo que Davi foi feliz com Deus a partir do dia que o Senhor o alcançou com perdão. Viver na misericórdia de Deus é muito bom. Viver no perdão do Senhor é muito bom. Diga glória a Deus. O Senhor está te chamando. Você que esfriou na fé, esfriou no espírito, você que está bem com Ele, o Senhor está querendo te colocar nesta sala do perdão. Quer perdoar você, quer sarar você, quer levantar você, quer trazer de novo a espiritualidade que havia em você, quer trazer de novo a presença do Senhor que havia em você, na confissão sincera e verdadeira de tudo aquilo que você, quem sabe, um dia cometeu. Não deixa mais a culpa, não deixa mais o fardo, não deixa mais o peso do pecado roubar a presença de Deus do seu coração. Sabe o que o Senhor está falando? Eu quero você de novo, como você era comigo. O Senhor não precisava falar, só precisava se aproximar e você já o sentia, já o chorava, já se rendia. Os anos passam, as vitórias vêm. Davi era homem de Deus, mas por algum motivo ele não quis ir para a guerra. Por algum motivo ele quis continuar dentro do palácio. E isso o fez cair em tentação. E esta tentação gerou o pecado, e este pecado ele manteve escondido. E ele mesmo declara: meus irmãos, meus amigos, Davi está dizendo assim para nós hoje, através destes salmos, que quando ele manteve escondido, o corpo começou a definhar. O corpo começou a ser destruído por causa do pecado. Se por um lado, irmãos, a alegria do Senhor vem no perdão, por outro lado, a infelicidade, a tristeza, a amargura vem quando escondemos o pecado de Deus. Confesse hoje. Confesse hoje ao Senhor. Agora eu entendo por que o Senhor começou com nós falando: não atribua a ninguém. É você e Deus. Não coloque isso em ninguém. Não é por causa do fulano, não é por causa do seu trabalho, não é por causa do tempo. Você tem uma vida com Deus, você precisa manter essa vida viva. Traz vida sobre a vida. Não deixa a ira, não deixa o rancor, não deixa a mágoa, não deixa o ódio, não deixa a inveja, não deixa os ciúmes, não deixa nada roubar você da presença do Senhor. Mas se aproxime de Deus e confesse os seus pecados. Se aproxime do Senhor e confesse suas transgressões. Chegue perto dele e fala: Senhor, eu não orei hoje porque eu não quis. Senhor, não leio mais a Bíblia porque eu tenho preguiça, não faço mais isso por causa daquilo. Um dia eu perguntei, não me lembro para quem foi alguém aqui da igreja, eu perguntei: se você não orar
na madrugada, o que você falaria para o Senhor? Você estava cansado? Você estava esgotado? Ou porque você realmente dormiu? Deus quer a nossa sinceridade, não as nossas desculpas. Deus quer a nossa verdade, não a nossa falsidade. Não há culpa. Diga glória a Deus. O Senhor não atribui culpa, o Senhor remove a culpa, ajuda nós a lidar com o pecado. Deus está chamando a igreja, Deus está chamando eu e você para este lugar de arrependimento, para este lugar de alegria, para este lugar de restauração, para este lugar de comunhão com Ele. O pecado afasta nós de Deus. E quero repetir de novo, quem sabe você não adulterou, não, você não traiu a esposa, não traiu o esposo, não pegou a mulher de ninguém, não pegou o homem de ninguém, não matou ninguém, não tramou para matar alguém. Quem sabe você também não é falso com o Senhor, mas quem sabe também faz muito tempo que você não confessa seus pecados. Faz muito tempo que você não chega para Ele e fala: Deus, eu sou muito pecador. Eu tenho errado, eu tenho falhado diante do Senhor. Eu tenho feito coisas que... eu tenho pensado coisas. Eu fico me perguntando, Deus fala mais conosco ou o diabo? Quem mais fala comigo? Quem mais fala com você? O que Paulo recomenda à igreja? Pensai nas coisas lá do alto, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é amável, que isso enche o coração de vocês, que isso enche a mente de vocês. Agora eu fico me perguntando, por que nós pensamos tantas coisas erradas? Porque nós pensamos tanto que vai dar errado, que não é desse jeito, que não é daquela outra forma, que o fulano não me ama, que o fulano não gosta de mim, sendo que a recomendação do Senhor é: encham o coração, encham a mente das coisas dos céus, com louvores, com pensamentos, com coisas amáveis do Senhor. Diga glória a Deus. Deus te trouxe hoje aqui para te colocar na sala do perdão, onde Ele vai perdoar você por um pecado que, quem sabe, já faz muitos anos que está aí escondido, por uma transgressão. Você errou o alvo. Davi errou o alvo, irmãos. Ele tinha tanta mulher para ele, ele tinha tanta concubina, a concubina que ele quisesse, mas ele errou o alvo, ele pegou a mulher de alguém. Ele carregou um fardo sobre ele, e durante alguns meses ele escondeu isso de todo mundo, mas não conseguiu esconder, sabe de quem? Sabe de quem, irmãos? De Deus. E por causa disso, no decorrer dos meses, no decorrer daquele tempo, a presença do Senhor foi mudando dentro dele. A presença do Senhor já não era mais a mesma dentro dele. E quantas são as pessoas que vêm para a igreja, saem da igreja, vão para o quarto, saem de uma igreja, vão para outra igreja, procuram um pastor, porque elas querem a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela vem forte no coração de alguém que se arrepende. Jesus vai declarar nos seus discursos, nas suas pregações: há uma festa. Diga glória a Deus. Lá nos céus, pelos anjos, com a vizinhança, quando um filho se arrepende dentro de casa, quando ele é achado, quando ele é encontrado. Veja que o perdão não é um lugar de constrangimento, mas é um lugar de alegria e felicidade. Por isso que Davi está falando, em algumas versões diz bem-aventurado, na minha diz feliz é o homem que as suas transgressões são apagadas. Glória a Deus. Que as suas transgressões são esquecidas, o Senhor apaga, o Senhor remove. Ali há felicidade.
Você e eu precisamos hoje se aproximar de Deus e falar: Deus, eu vim hoje disposto a me arrepender. Eu vim hoje disposto a confessar. Tem coisas que estão aqui, ó. Todas as vezes que eu quero firmar com o Senhor, isso martela na minha mente. Todas as vezes que eu quero fazer algo contigo, o diabo vem e me acusa aqui dentro. É por causa de um pensamento, é por causa de um olhar, é por causa de um sentimento, é por causa de uma prática. Eu não sei o que é. É por causa de uma fidelidade, uma falta de comunhão, uma falta de entrega. Alguma coisa, irmãos. Isso é muito sério. Você é filho de Deus, filha de Deus, e Deus está falando: eu quero restaurar minha presença no seu coração. Se você se pergunta por que eu não sinto mais a presença de Deus como eu sentia lá atrás, quem sabe é a maturidade, mas às vezes é um pecado que está escondido. Em algum momento da sua caminhada com Deus, seu coração contaminou com raiva, com ira, com indignação. Há uma falta de perdão para alguém. Há uma falta de você liberar o perdão para alguém, de você ir lá e pedir perdão para alguém, não sei. Não matou ninguém. E eu quero falar uma coisa para você e para Deus: não existe um pecado grande ou um pecado pequeno. É pecado. Mas o lugar da felicidade, o lugar da alegria verdadeira está no perdão do Senhor. Feliz é o homem que é perdoado por Deus. Feliz é o homem que é perdoado pelo Senhor. Dia e noite ele diz: o meu corpo definhava por causa do pecado que eu mantinha escondido. Eu não sei, mas deve ser muito triste. É verdade, não é? Deve ser muito triste manter um pecado escondido, porque é dia e noite aquele pecado o consumindo por dentro. É um rei, é um escolhido, é alguém que tem um coração muito bom, mas que preferiu por algum tempo esconder um pecado do Senhor. E nós estamos sujeitos a isso. Se o rei Davi, que era maior do que eu, maior do que você, manteve por algum tempo escondido do Senhor o seu pecado, mas não suportou muito tempo, ele tinha mais estrutura, tinha mais fé do que eu, tinha mais fé do que você. Irmãos, ele não vencia lutinhas financeiras, ele não vencia guerras com familiares, ele não vencia briguinhas no trabalho, ele vencia gigantes, exércitos. A estrutura dele era maior, era mais grande do que a minha e do que a sua, mas não suportou o peso do pecado por muito tempo. Então hoje se levante e saia dessa igreja com teu coração cheio da presença de Deus. Saia feliz daqui hoje. Que hoje, quando você for dobrar os seus joelhos no seu momento particular, você possa ir com alegria aos pés do Senhor e falar para Ele: Deus, Tu me perdoou, Tu me sarou, Tu me libertou. Encontre a verdadeira felicidade, encontre a verdadeira alegria no perdão de Deus. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado. Na verdade, você vem aqui na frente. Se você precisa confessar, então este é o momento. Se você precisa só hoje se fortalecer, este é o momento também. Mas entra nessa sala do perdão, entra nessa sala da alegria. Entra neste lugar onde o Senhor vai te restaurar a esperança, onde o Senhor vai restaurar a presença dEle. Há uma presença que traz felicidade, há uma presença que traz alegria, e esta é a presença do Senhor, e este é o Espírito do Senhor. Davi está falando: feliz é o homem. Ah, meus irmãos, o Senhor quer nos instruir. O Senhor não quer mais cabresco sobre nós, não, nem rédeas, nem nada do pecado. Uma vez que nós confessamos, uma vez que nós somos perdoados pelo Senhor,
A alegria verdadeira nos alcança, a felicidade verdadeira, ela nos alcança. Obrigado, Jesus. Aqui estão os teus filhos, meu Pai, que vieram aqui, Senhor, alguns para confessar, outros vieram agradecer, porque eles têm sido sinceros, verdadeiros, íntegros, retos, honestos diante de Ti. Não que isso atribua, Senhor, alguma coisa como mérito ou merecimento, mas sim revela a comunhão que nós temos contigo, revela a nossa gratidão que nós temos com o Senhor. Meu irmão, você pode agora entrar, vai falando para Ele, vai confessando a Ele, vai declarando para o Senhor o quanto você precisa desta presença, o quanto você precisa deste Espírito, o quanto você quer sair daqui hoje mais leve. Eu não sei como você saiu de casa, se você saiu obrigado, eu não sei como você se levantou hoje, se você se levantou amargurado. Eu sei que o Senhor está querendo te levar para este lugar de perdão, para este lugar de misericórdia, para este lugar de felicidade, de alegria. Aleluia, 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 Senhor. Sara o seu povo, Jesus. Cura o seu povo, Senhor, nesta hora. Sim, sim, sim. Onde Deus reina. Vai confessando isso ao Senhor. Vai confessando ao Senhor agora. Não mantenha escondido nenhuma transgressão. Minha vida Ele governa. Sim, Senhor, a minha vida o Senhor governa a partir deste momento. Minha vida Ele governa. Chega até a presença de Deus e confesse a Ele agora. E esse rei veio a mim. Aleluia. Com seus olhos em chamas. Deus está se aproximando. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: hey, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Sim, sim, Jesus. Nunca apagará. Nós confessamos os nossos erros diante de Ti, Jesus. Senhor, nós somos Seus filhos que queremos a Tua misericórdia. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Perdoa-nos, Senhor, nesta hora, Jesus. Existe um amor mais ciumento que a morte. Aleluia. Pai, perdoa, Senhor. Existe um amor mais ciumento que a morte. Vai entrando na sala da alegria do Senhor. E a minha vida Ele governa. Sim, deixa o Senhor governar você. Não permita que o pecado venha te governar. Minha vida Ele governa. Você está tendo a oportunidade agora de sair deste lugar sarado, sarada pela Esse presença. amor veio a mim. Com seus olhos, Com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Oh, Jesus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não.
nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Ah, Jesus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Tire agora estes minutos para você. Você e o Senhor agora vai confessando a Ele. Deus nunca é vencido. Vai confessando ao Senhor agora os seus nunca pecados. É vencido. Deus quer sarar o seu coração. Deus quer sarar a sua alma. Quer restaurar a comunhão com você hoje. Deus quer restaurar a presença dEle no seu coração. Pai, nós poderíamos ter feito melhor, Senhor. E confessamos isso ao Senhor, poderíamos ser melhor contigo. Poderíamos andar cada vez mais retos, cada vez mais justos, mas somos falhos, meu Senhor. Somos pecadores. Assim como Davi, Senhor, errou o alvo, nós também erramos. Mas assim como Davi encontrou a alegria no teu perdão, nós também buscamos, Senhor, este lugar de alegria. Ajuda-nos a lidar com a culpa do pecado, Senhor. Senhor, não permita que o pecado venha nos roubar de Ti. Quando o Teu Filho disse está consumado, Senhor, ali Ele nos livrou de toda a ação do pecado. Mas ao mesmo tempo eu me lembro, Senhor, daquela mulher que foi perdoada pelo Senhor quando todos queriam jogar pedras nela. E o Senhor disse: filha, olha para trás, aonde estão os teus acusadores? E ela responde ao Senhor: não há nenhum, Senhor. Ele disse: nem tampouco eu te acuso, eu te ajudo, eu te livro do pecado. Agora se levante e não peques mais, o Senhor disse para ela. Senhor, ajuda agora este teu filho sair, Senhor, desta transgressão. Ajude agora esta pessoa a sair deste esfriamento, meu Senhor. Ajuda agora, Senhor, ela mudar o coração, voltar o coração de novo para a Tua presença. Ajuda ele, Senhor, a se recuperar de alguma prática que praticou alguns meses atrás ou algum tempo atrás. E isso vem o acusando, isso vem o martelando, e isso vem o prejudicando, Senhor, desde o dia. Quem sabe você está aqui hoje, desde o dia que você agiu desta forma com o Senhor, você não sentiu mais do mesmo jeito, mais da mesma forma. Quem sabe às vezes você se pega pensando: será que eu virei um religioso? Será que eu virei uma religiosa porque eu não consigo mais senti-lo da mesma forma? Mas hoje o Senhor e o Espírito Santo estão aqui nesta manhã te chamando para você entrar numa sala do perdão. Entra agora neste ambiente onde há a verdadeira felicidade, onde há a verdadeira alegria. Entre ali dentro e fale para Ele: Deus, eu pequei. Deus, eu errei o alvo. Deus, eu peguei um fardo mais pesado. Deus, eu fiz isto, eu fiz aquele outro. Confesse ao Senhor. Se por um lado confessar o perdão ao Senhor traz restauração, por outro lado manter o pecado escondido arruina o seu corpo, traz ruínas na sua alma. Mas Deus está aqui conosco nesta manhã. Ei, não deixa agora o pecado endurecer o seu coração. Não deixa agora o pecado do orgulho impedir você de confessar a Deus. Não, quebrante, seja verdadeiro, seja sincero, seja claro com Deus e fale com Ele agora abertamente. Ah, Jesus, a Tua vida, Senhor. Meu Pai, atrai estas vidas para o Senhor, Jesus. Venha, meu Pai, venha sobre eles, vem governar este coração, Jesus. Aqui há uma mulher, Senhor, aqui há uma jovem que está precisando de Ti. Aqui há um obreiro, há uma obreira que está precisando do Senhor, meu Pai.
Todas as vezes, Senhor, que eles se aproximam de Ti, Senhor, para Te pedir algo, algo os impede, algo os acusa. Eles tentam, Senhor, manter isso escondido, disfarçar que não é nada, mas é, Senhor. Então ajude eles a lidar com isso, em nome de Jesus. Nunca pagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Sim, Jesus. Nesse momento, Senhor, Ele está olhando com os seus olhos de fogo. Senhor, esse fogo, Ele não se apaga. Sim, esse fogo, Ele está, Senhor, à nossa frente. Jesus, o Senhor está alcançando pessoas aqui, Senhor. Jesus, que lá no seu íntimo, Senhor, eles clamam por perdão, Senhor. Pessoas que estão sendo atormentadas, Senhor, por durante dias, Senhor, por algo que ela cometeu, um pensamento, Senhor, por uma vontade. Talvez ela nem praticou essa vontade, mas ela concebeu em seu coração. Meu Deus, que hoje ela possa receber do Senhor esse perdão, Senhor. Pai, que a Tua alegria venha se achegar a este coração com graça, Senhor. Sim, é essa graça que nós buscamos, Senhor. Não é uma graça que nos faz viver o que nós queremos, como o mundo tem ofertado, Senhor, não. Mas a graça do Senhor é aquela que nos traz, Senhor, o perdão. É aquela que nos alcança, Senhor, com salvação. Senhor, que esse fogo não venha se apagar, o fogo dos Teus olhos sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Levante as suas mãos para Ele. Levante o seu rosto agora sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. E diga para Ele: Senhor, eu quero o meu coração mais quebrantado. Quebranta o coração para o Senhor. Saia quebrantado deste lugar hoje. Saia disposto a viver uma nova vida com Ele, ter uma nova experiência com Ele. Saia disposto a sair deste lugar. Quem sabe hoje você tem vivido coisas que o pecado produziu. Ai, Jeremias vai falar: o pecado ele mata, engana e destrói. Às vezes a felicidade que você está vivendo não é a verdadeira. Ela foi produzida pelo pecado e ela terá uma passagem rápida. Porque a consequência de manter um pecado ainda escondido é a destruição da alma. É a destruição no interior e no exterior também. Mas o Senhor está falando: a minha presença, filho, ela pode hoje ser restituída em você, restaurada em você. Por isso nós confessamos os nossos pecados a Ti, Jesus. Perdoa-nos. Sara a nossa terra. Sara a nossa vida. Sara a nossa alma, Senhor. Entrega para nós um novo coração. Entrega, disse a Ele: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando há restauração, quando há confissão, quando há arrependimento, uma glória maior entra em nós. A presença do Senhor não enfraqueceu, Deus não morreu. Deus não pode ser vencido. O fogo dele não se apaga, não se apagará. Não, Deus não está morto. Deus não deixou de existir. O pecado faz com que a gente venha nos convencer que Deus não existe mais, que Deus não ouve mais. Mas nós cantamos que Ele venha governar a nossa vida. Que Ele venha governar a nossa vida.
Deus não está morto, Deus não morre, Deus não pode ser vencido. Há fogo nos seus olhos, há fogo nos olhos do Senhor, há fogo na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, o Senhor está aí no seu meio, restaurando, perdoando, trazendo alegria, restituindo de novo a felicidade verdadeira. Você não vai encontrar nos carros, você não vai encontrar no dinheiro, você não vai encontrar em pessoas, mas você vai encontrar no perdão de Deus. E ali verdadeiramente você sairá curado, como aquele homem a qual o Senhor perdoou os pecados e ainda disse para ele: levanta-te e anda. E ele saiu saltitando de alegria e dando glória a Deus. É isso que o Senhor está nos oferecendo hoje, filhos. Eu tenho alegria no perdão para vocês. Aleluia, Jesus. Senhor, eu entrego todos em tuas mãos. Sejam todos perdoados, sarados, livres, libertos da culpa, do peso, do fardo do pecado. Que o Senhor te perdoe, que o Senhor te restitua, que a sua vida com Deus volte a ser como era antes, que a sua vida com o Senhor volte a ser mais forte. E se você crê naquilo que o Senhor está falando, está fazendo, está operando, você pode falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. É tão bom viver livre com o Senhor, ser sincero com Deus. Irmãos, não deixe o pecado roubar você da presença. Nenhum pecado. Confesse ao Senhor todas as intenções. Viva nessa sala do perdão onde há alegria e felicidade verdadeira. Nós estamos sujeitos a entrar em batalhas as quais a gente vai sair derrotado. Não é toda luta que você vai vencer, e principalmente contra o pecado você não vence. A recomendação é: resiste ao diabo, firme na fé, ele fugirá de vós, mas de você fuja. Fuja de você mesmo, porque você não se vence, a não ser quando você está com a cruz e a renúncia verdadeira. E você viva nesta sala do perdão. Glória a Deus. Senta no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Eu creio. Eu estava precisando dessa palavra. Eu estava precisando. Eu quero que você, quando chegar em casa, leia o versículo 8. E sente, leia. O Senhor diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Olha que coisa forte. Então o Senhor só nos convida a manter essa vida de misericórdia com Ele, essa vida de perdão com Ele. E aí, irmão, você vai ser feliz em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo que vem nós vamos estar aqui, será o último domingo do mês. Quero te convidar, você não faltar, em nome de Jesus. Tá? Será dia 29, né? Domingo que vem. Dia 29, último domingo do mês, para a glória do Senhor, tá bom? Tudo que passar essa semana nas suas mãos, vai separando a 10ª parte e vai trazendo para a igreja. Glória a Deus. E mantenha a igreja de pé. Seja dizimista, seja fiel, né? Desfruta de tudo que está aqui, mas ajude também a manter tudo isso daqui que a gente tem oferecido ao Senhor.
Tá? Então, pastor, estou passando por apertos. Qual a recomendação, pastor? Eu devolvo o dízimo, eu pago as minhas contas. Se eu falar para você devolver o dízimo, você pode até falar assim para mim, pastor, mas isso não está na minha pele. Então, cada um tem uma vida com Deus. Você sabe que vai pesar no seu coração e que não vai. Então, não sou eu que vou falar para você, seja fiel ou não seja fiel. Você tem que ser fiel. Se há uma bênção que eu não posso transmitir para você, é a bênção sem medidas. Se há uma bênção que eu não posso buscar por você, é a bênção sem medidas. E essa só através da fidelidade é que vem. Glória a Deus. Mas se fosse eu, devolveria o dízimo. Por experiência pessoal. Por passar muitas crises, muitas dificuldades. Mas irmãos, eu tenho uma vida com o Senhor. Eu tenho que ser fiel a Ele nas coisas alheias. Porque o que o Senhor diz no livro de Salmos? Que quando a gente ajuda o pobre, o Senhor nos assiste no leito da enfermidade. Sabe, quando a gente ajuda o necessitado, o Senhor nos visita no leito da enfermidade. Então, ser fiel vai muito além de só trazer o dinheiro na igreja. Nós já falamos aqui na igreja que dinheiro é espiritual, porque ele muda as pessoas. Muda ou não muda, gente? Muda. Ele revela quem são as pessoas. Se a pessoa é humilde com dinheiro, mais humilde ela fica. Porque ela distribui tudo que ela tem aos outros. Minha esposa disse, eu acho que se você tivesse rico, você estava pobre já. Ficasse rico em uma semana, estava pobre em uma semana de novo. Porque não tem esse, meu coração não consegue ser assim. Eu vejo as pessoas passam lá perto de casa vendendo. Tem uma senhora que vai lá sempre vender rifa lá para uma criança que usa cadeira de roda. Ela nunca consegue comprar cadeira de roda e eu sempre estou comprando dela a rifa. Todo mês ela passa por lá e eu estou lá comprando a rifa dela. Nem sei se a criança já está desse tamanho, se continua criança ainda. Mas esse é um instinto. Esse é um instinto do homem de Deus. Dificilmente a gente gosta de negar. É o que Davi disse. Não quero nada do Senhor que for de graça. Nada do Senhor que vem de graça. Então veja que isso é importante, irmão. Deus nos tira desse espírito de miséria. Isso é um espírito de miséria. Deus quer nos dar dignidade de adquirir as coisas, de comprar, mas a gente precisa ser fiel. Glória a Deus. Fiel. E aí Deus nos abençoa em o nome de Jesus. Uma vez eu estava em São Borja, nós estávamos atravessando um rio de carro, né, pela ponte, nós estávamos indo orar, e um irmão dentro do carro perguntou assim para mim, pastor, eu tenho um empréstimo na minha conta e eu quero saber do pastor, eu devolvo o dízimo de todo o valor que cai na minha conta ou só daquilo que vem nas minhas mãos, porque o empréstimo ele retira de lá um valor e vem tanto. Eu falei para ele, irmão, as mesmas palavras que eu disse para você, assim, você sabe do seu coração com Deus. Aí um obreiro chamado Cláudio, ele disse assim, negativo. Eu dentro do carro, falou, negativo. Deus te deu dinheiro, não mandou você fazer empréstimo. O que você faz com os seus 90% é um problema seu. Agora a 10ª parte ainda continua sendo de Deus. E fala, não, você ganha tanto. Não, mas o empréstimo tira tanto. Sim, mas aqui ganha tanto. Esse é o valor. Então, a gente tem que ter consciência de tudo que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Glória a Deus. Temos que ter consciência disso. E ser sinceros com Deus também nessa parte. Ser fiéis. Aí Deus vai nos ensinar a viver com o dinheiro. E a usufruir do bem do dinheiro. O que Ele nos dá? O que Ele faz com a gente? Ele nos ensina a ser administradores. Porque às vezes o ladrão não é nem as dívidas, somos nós mesmos que produzimos elas. Nós mesmos que nos roubamos, que nos saqueamos. Às vezes nós mesmos que privamos nós de viver coisas grandes, porque a gente quer guardar. E eu quero repetir isso aqui que uma vez eu falei, dinheiro guardado é maldição, mas dinheiro investido é bênção.
Quanto mais você guarda dinheiro, menos você desfruta. Mas agora, quanto mais você investe o dinheiro, mais você desfruta disso. Glória a Deus. Então, seja fiel, peça sabedoria a Deus. Nós estamos orando, vamos orar um mês em prol disso, da vida econômica. Eu e minha esposa já estamos na quarta oração na madrugada, por sabedoria e pela vida financeira, em nome de Jesus. Terça-feira nós vamos estar aqui na leitura do Apocalipse, e agora vamos para o Apocalipse 7, vamos falar 8, né? Vamos falar do 7º selo e o incensário de ouro. Então venha participar em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas agora para o Senhor. Nós vamos pedir os seus dízimos, suas ofertas, para a glória de Deus. Você pode separar seus dízimos, suas ofertas. Se você ainda não tem envelope do dízimo, você pode pegar hoje, para a glória de Jesus. E quem também está em casa nos acompanhando também pode dizimar e ofertar através do Pix da igreja, para a glória de Deus. Irmãos, se você não tem o costume de fazer ofertas ou alçadas, faça ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é só orar. Deus não abençoa só a oração, Deus abençoa os princípios. Ser um ofertante, irmão, vai mudar a sua vida. Vai mudar muito a sua vida. Ser um dizimista vai mudar muito a sua vida. Eu sei que você já é, a maioria já é. Mas às vezes você passa por alguma dificuldade, por algum problema e pensa nesse mês eu não vou devolver. Quero te lembrar de uma palavra que nós recebemos no final deste ano, para iniciar este ano de 2016. Não quebre princípios, porque a ruína será no mundo espiritual. Não quebre princípios, Deus honra princípios. Sabe, hoje você está aqui, quem sabe vivendo na dificuldade financeira, passando por problemas econômicos.
mas a sua fidelidade vai trazer resultados positivos para a sua vida financeira. Deus vai mudar completamente, Deus vai te dar conforto, Deus vai te dar realizações através do dinheiro. Não descarte o dinheiro na sua vida. Já diz um pastor, se você quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Fique sem condições. Seja fiel a Deus, independentemente do tanto de dívidas que você criou. Agora não tem o que fazer, você tem que pagar essas dívidas. Mas mantenha-se fiel ao Senhor. Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te prosperar. E quero profetizar que um dia o seu dízimo seja para comprar um salão para essa igreja. Que um dia o seu dízimo seja para pagar 1 ano de aluguel dessa igreja. Um dia a sua oferta seja para nós pagar 10 meses de aluguel dessa igreja. Que isso seja rotineiro, que isso seja natural na sua vida, chegar na igreja e ofertar 1.000, e ofertar 2.000, e ofertar 3.000. Que isso seja natural, que 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 não seja mais dinheiro para você. Glória a Deus. E Deus pode, irmãos, Deus pode. Você não precisa de dinheiro para prosperar, você precisa de Deus e uma ideia, só isso. E Deus te prospera para isso. Deus te levanta. Então, te encorajo, seja fiel e seja dizimista da obra do Senhor. Glória a Deus. Levanta para os céus seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos, para a glória do Senhor Jesus. Pai, em o nome de Jesus, eu quero te apresentar todos os dizimistas desta obra, desta igreja, os ofertantes. Senhor, quem está em casa agora, também possa dizimar, ofertar neste ministério, ajudar a socorrer esta obra e que o Senhor venha multiplicá-los. Senhor, que o Senhor venha levantar os maiores dizimistas desta cidade aqui nesta igreja. Pessoas que R$1.000 não venham a ser dinheiro mais. Pessoas que 10.000 não venham a ser dinheiro mais, mas eles venham prosperar. Que o Senhor venha te abençoar agora. Que a sua vida financeira seja abençoada. Que os seus dízimos e ofertas sejam recebidos pelo Senhor. Seja você que está trazendo em mãos ou você que vai deixar pelo aplicativo da igreja. Que é uma bênção espiritual desça sobre a sua vida. Eu quero declarar no mundo físico, no mundo espiritual, que esta semana o recurso chegue até você, a resposta chegue até você, a bênção chegue até você. E pelo poder do nome de Jesus, sejam abençoados. Pelo poder do nome de Jesus, sejam alcançados. Que o Senhor guarde agora a tua saída desta igreja. Que você saia daqui cheio de bênçãos, cheio de vitórias. Que você saia daqui carregado de promessas. Que a presença do Senhor esteja no seu coração. Pai, abençoa agora esta última semana cheia deste mês. Que este mês de março, Senhor, não acabe do mesmo jeito, da mesma forma, Senhor, como muitos pensam e imaginam que vai acabar, porque o nosso governo não é da terra, o nosso governo é dos céus. Então que o Senhor venha movimentar agora este céu, que o Senhor venha movimentar agora as estruturas e abençoar o seu povo, pelo poder do nome de Jesus. Que você saia daqui com a bênção, que você saia daqui com a proteção, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê nele, você pode falar: Senhor Jesus, eu saio da sua casa e jamais sairei da sua presença. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Venham aqui na frente em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.